futebol no interior, de muito sol, muito gol. A seleção de Pesqueira, Caruaru enfrentou um azabumba, animava um frevo na locução Cordovil. E a alegria na cara da massa, quando no campo aplaudiu Arroz, Tinguinho e Tubano, doutor dos chefes, o pai. Nhanhã, pranho, leré e buiú. Nhanhã, pranho, leré e buiú. Olá, você que se liga aqui no Pesqueira Esportes. Estamos começando a edição desta quinta-feira, dia 17 de agosto de 2023. No oferecimento da Cadeia Esportes, Campos Supermercados, Vereador Professor Vavá, a Casa das Bebidas e W Sonho Eventos. Vamos aos destaques do programa de hoje. Pesqueira vence os 3 amistosos do futsal. Vamos saber os placares e detalhes das partidas. Vamos falar mais detalhes do campeonato do seminário. A arbitragem está mantida. Vamos também saber a premiação e a expectativa das duas equipes para este confronto. Na série dos grandes times do nosso futebol, hoje nós temos os Descamisados em 1974, o Comercial campeão pesqueirense em 1981, os Juniores do União em 1988 e o Palmeirinha vice-campeão pesqueirense em 1994. Tem notícias de esporte náutico Santa Cruz, tem também o giro de notícias, tem também o placar da rodada, a agenda do dia e muito mais. Mas antes eu quero pedir a você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, basta clicar no botão com o nome inscreva-se aqui se você estiver no YouTube, se estiver no Facebook, basta me seguir nas duas plataformas, deixa o seu like. Eu sou Jânio Araújo, repórter esportivo e criei esse programa para deixar você bem informado do que acontece de esportes em Pesqueira e região. Vamos a um rápido intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta. Em Pesqueira agora tem a Cadeia Esportes, um lugar de lazer para você e toda a sua família. Minicampo com grama natural, quadra de areia para a prática do voleibol e futevôlei, espaço para o fute-mesa e muita diversão. Tem o projeto social Menino Cidadão, beneficiando vários jovens de nossa cidade. Também organizamos campeonatos e eventos esportivos. A Cadeia Esportes fica no centro de Pesqueira, no Largo Bernardo Vieira de Melo, ao lado da Escola Maria de Lourdes. Organização Sargento Arlindo. Campos Supermercados, tudo em produtos de limpeza, hortaliças e alimentos em geral. Isso com os melhores atendimentos e preços da cidade. O Campos Supermercados fica na Rua Barão de Vila Bela, em frente ao antigo açougue público, no centro de Pesqueira, Pernambuco. Organização Zé Maria Campos. Tem um lugar em Pesqueira onde você encontra as melhores pizzas e bebidas da cidade. O Bar e Pizzaria A Casa das Bebidas. Servimos almoços, tira-gostos e tudo com atendimento especial. Atendemos delivery pelo fone 87992043260. A Casa das Bebidas fica na Rua Principal 269, Casinhas Novas de Baixa Grande. Organização Paulinho. Vereador Professor Vavá, um mandato voltado ao povo de Pesqueira. Muito atuante, justifica os quase 800 votos da última eleição, sempre defendendo os interesses da população na Casa Anísio Galvão. Parabéns, vereador Professor Vavá, por honrar o mandato ao qual foi confiado. E vamos começar falando do campeonato do seminário. É neste domingo a grande final. Continental de Beira-Mar e Juventude do Centenário. Jogo a partir das 9 horas da manhã. Campeonato de Baixa Grande. Neste domingo mais uma rodada dupla. Às 8h15 da manhã pelo Grupo A tem Flaboys e Cruzeiro dos Chucurões. E às 10 horas tem Campinense contra o Corinthians da Caixa d'Água.
Amistoso preparatório da seleção de pesqueira sub-18 para a Copinha do Interior. O adversário será o time sub-18 do São Paulo de Mutuca. O amistoso é neste sábado no estádio Joaquim de Brito, a partir das 15 horas. Domingo tem amistoso no Residencial Baixa Grande, a partir das 8 horas da manhã. Tem Mônaco e CDD. Amistoso neste sábado no Campo da Pitanga, a partir das 15 horas, tem o Colorado contra o Palmeiras. Vem aí a etapa Santa Cruz do Capibaribe da Liga de Vôlei do Interior. É a penúltima etapa nos dias 15, 16 e 17 de setembro. E ontem foram sorteados os grupos. No feminino, na chave A, Caruaru, Oi Vôlei, Academia Santa Cruz. E na chave B, Arco Verde, Vôlei Alex, São Bento e Pesqueira. Já no masculino, a chave A ficou com Alit, Alagoinha, Vôlei Alex e Academia. Na chave B, Santa Cruz, Itaíba e Quality Prime e Pesqueira. E na chave C, Serra Vôlei, São Bento, Lagedo e UVC. Bom, vamos falar de voleibol primeiro. Vocês viram aí que já foram sorteados os grupos da penúltima etapa da Liga de Vôlei do Interior. Essa etapa será disputada em Santa Cruz do Capibaribe. Pesqueira está aí nos respectivos grupos que vocês viram. Deixa eu só voltar aqui minha arte para ver esses grupos. E na realidade, pronto, Pesqueira vai estar na chave B no feminino, junto de São Bento, Vôlei Alex, que é lá de Venturosa, e Arco Verde. E no masculino vai estar na chave A, na chave B também, junto com Santa Cruz, Itaíbe e Quality Prime, que também é de Arco Verde. Então, boa sorte aos meninos. Quando tiver mais próximo aos meninos e às meninas, quando tiver mais próximo, a gente dá mais detalhes desta competição. A última etapa será em Alagoinha, tá certo? As etapas da Liga de Voleibol do Interior que a gente continua acompanhando. Vamos falar de futsal, né? Antes da gente falar do Pesqueira Futsal, vamos falar que na próxima segunda-feira começa a decisão da Copa Intermunicipal de Futsal, que é como se fosse uma Copa do Interior de Futsal. É a segunda edição. Arco Verde foi campeão da primeira edição e está na final da segunda. Vai jogar a partida de ida contra Limoeiro na próxima segunda-feira. Inclusive vai ter transmissão lá dos meus amigos Erinaldo e Gilson Martins pela TV Sport News. Jogo que começa às 20h30 no ginásio da ABB em Limoeiro. E a gente vai também cobrir esta grande final da Copa Intermunicipal de Futsal, Limoeiro e Arco Verde. Arco Verde tentando o bicampeonato. Agora sim, vamos falar do Pesqueira Futsal, que ontem fez 3 amistosos lá no ginásio Geraldo Magela e venceu os 3. O primeiro deles foi no feminino, né, onde o Pesqueira goleou as amigas da bola lá de Senharol por 15-0. Infelizmente a gente não tem os autores dos gols. As meninas ainda não mandaram para a nossa produção, pelo menos até o início dessa gravação. E pelo Sub-15, Pesqueira venceu o Leão de Poção por 12-1. Destaque para Zumbia, que marcou 7 gols. Luidson marcou 2, Paulo também marcou 2 e Rian marcou 1 gol para a equipe pesqueirense. E no Sub-20 foi o jogo mais equilibrado, né? Pesqueira venceu por 7-4 o Leão de Poção, com 3 gols de Rian, 2 gols de Willis e 1 gol de Pedro Henrique e outro de Janailson. Então, agora a seleção de Pesqueira, aliás, o Pesqueira, né, futsal, seleção quando foi convocada, mas o Pesqueira Futsal, que é o clube que vai representar no Campeonato Pernambucano, vai na expectativa e contagem regressiva para a estreia, né, que já começa no dia 26, no outro sábado, né, inclusive com rodada dupla do Sub-20 e do Sub-15, Sub-15 e Sub-20 nesta ordem. Então a gente vai continuar acompanhando o Pesqueira Futsal. Bom, vamos falar agora da final da Copa do Campeonato do Seminário, que acontece no próximo domingo, entre Continental de Beira-Mar e o Juventude do Centenário. Muita gente pergunta sobre a premiação. Vai ter premiação para o melhor goleiro, que será escolhida pela equipe organizadora, que vai receber um troféu. Vai ter também para o artilheiro, por enquanto é o Sérgio do Juventus de Esmero, mas tem 3 jogadores ainda na disputa que estão brigando por essa artilharia, fora os que tem um gol, né? E tem também a premiação para campeão e vice. Além de troféu e medalhas, o campeão vai receber R$3.000,
e o vice-campeão recebe R$2.000. Então as equipes já têm R$2.000 garantidos. Vamos disputar mais R$1.000 para saber quem enriquece mais esta quantia. A arbitragem está mantida. Havia uma possibilidade de uma alteração, mas ontem, tanto a comissão organizadora da competição como o chefe lá da comissão dos árbitros manteve o trio. Então o árbitro será Jairo, os auxiliares Roberto, que será o assistente número 1, e o Rato, que será o assistente número 2. Tem também eu, que vou ficar lá de quarto árbitro, também delegando a partida. Então este é o quarteto formado da arbitragem para o próximo domingo. Então é isso. Sobre atrações, né? Eu falei agora com o presidente da LDCC, né, que é a Liga dos Clubes, Liga Desportiva dos Clubes do Centenário, que confirmou que vai ter um paredão de som. Então, além da final, vai ter música lá, vai ter a famosa rifa, né? Inclusive ele falou que vai ter vários prêmios lá para quem quiser apostar na sorte lá na rifa também tradicional lá do Campeonato do Seminário. Então tem muitas atrações, além das barraquinhas, né, que tem lá de cachorro quente, coxinha, caldo de cana, ou seja, vai ser realmente uma grande final e no campo do Seminário como deve ser. Fazia tempo que, desde 2019, que a final não tinha sido no campo do Seminário. O ano passado foi no Joaquim de Brito, pela força do circo, né, que estava lá. E também a situação da pandemia, né, que não teve campeonato em 2000 e 2001. Então, campeão decidido domingo, Continental de Beira-Mar ou então Juventude Juventude do Centenário, não do Baixa Grande. Baixa Grande é outra situação. Juventude do Centenário decide domingo o campeonato do Seminário. Bom, vamos chegar agora com a série dos grandes times do nosso futebol. Hoje os Descamisados em 1974, Comercial em 1981, Juniores do União em 1988 e o Palmeirinha em 1994. E daqui a pouco eu volto com o futebol pernambucano. E vamos chegando com mais um capítulo da história dos nossos grandes times, começando com o time de futebol dos Descamisados lá no Campo do Cristo Rei em 1974. Em pé, Jorge Paixão, Gilmar de Guido, João Genu, Franklin de Dodô Walter, Naldinho, Damião, Ricardo Paixão, Humberto, Paulo Meira e Daniel Bezerra. Agachados, Walter da Padaria, Eudinho, Hamilton Didier, Lulinha, Zé Severino do Carmo e João Sobral. Agora vamos com o Comercial no Campeonato Pesqueirense em 1981, time campeão. Em pé, Wilson, Edson, Renault, Leão, Bosco, Carneiro, Nem, Bisneco, Tostada e Ricardo Jatobá. Agachados, Chico Machado, Vando, Concha, Elaide, Zezinho, Meleca e Abel. Agora vamos com os Juniores do União em 1988. Em pé, Fernando Leite, Valmir, Tutu, Didi, Bel, Rimem, Gel e Leânio. Agachados, Marcelo, Ribamar, Biron, Pitoco, Mimi, Júnior, Geraldo e Goya. Para finalizar, vamos com Palmeirinha, vice-campeão pesqueirense em 1994. Em pé, Zé Clemente, Dácio, Genildo, Concha, França, Marquinhos, Sérgio, Airon, Bal, Dunga, Polô e Zé Francisco. Agachados, Sandro, Boró, Sandro Pequeno, Jairon, Albertinho, Lila, Zelito, Júnior e Marcelo. Está fechado mais um capítulo da história dos nossos grandes times. E vamos começar o bloco do futebol pernambucano falando do Campeonato Brasileiro da Série B, 24ª rodada começando hoje. Às 19 horas tem Londrina e Atlético Goianiense e às 21h30 tem Vila Nova e Mirassol. Amanhã tem Vitória e Botafogo de Ribeirão Preto, Guarani e Sport. No sábado tem Avaí e Tombense, Ituano e Criciúma, ABC e CRB, Juventude e Sampaio Correia. E no domingo tem Novo Horizonte e Chapecoense, Ceará e Ponte Preta. Agora vamos para as notícias dos times pernambucanos. Bom, vamos chegar agora com o noticiário do futebol pernambucano. Começando com o Sport, né? Executivo do Sport não estabelece prazo para a reestreia de Diego Souza. O tempo que for para poder ajudar, falou Jorge Andrade, que afirmou que o jogador segue evoluindo na parte física.
O atleta não faz uma partida oficial desde março, quando se lesionou numa partida do Grêmio pelo Campeonato Gaúcho. Inclusive com a lesão no menisco, né? Mas ele já está treinando normalmente com a equipe. É aquela situação, será que o Sport vai ter tempo para esperar pelo Diego Souza? Porque o Luciano Juba está a 2 jogos de sair. Inclusive hoje começa mais uma rodada, o Sport tem jogo amanhã. E o Sport não pode vacilar, não pode ter queda, oscilação, principalmente com a saída do Juba e a não estreia ou reestreia do Diego Souza. No Náutico, o goleiro Gabriel Leite foi o escolhido para dar entrevista coletiva ontem, até porque ele deve ser titular do jogo do próximo sábado, que o Wagner está suspenso com 3 cartões amarelos. E ele exaltou o elenco alvirrubro, dizendo que o grupo está muito coeso. Realmente são 2 jogos decisivos, que vai valer 1 ano para a equipe do Náutico. O Náutico, se quiser ter chance de continuar a partida na competição e continuar o acesso, precisa vencer essas 2 partidas, ou pelo menos empatar uma e vencer a decisão contra o São Bernardo. Para isso vai precisar jogar muita bola. O Náutico está numa situação como o Santa Cruz estava na reta final da Série D. Espero que pelo menos o final seja diferente. Falar em Santa Cruz, que os conselheiros pretendem entrar na justiça para limitar o poder do presidente Antônio Luiz Neto. Além disso, os conselheiros querem mais explicações sobre o rompimento com a fornecedora de material esportivo, a Volt. Então, realmente os conselheiros agora estão querendo ter mais poder lá no Santa Cruz. Vamos chegando agora com o giro nacional e internacional. Copa do Brasil, e já tem final garantida da 35ª edição. São Paulo e Flamengo vão decidir o título milionário da Copa do Brasil. O São Paulo venceu o Corinthians por 2-0 e reverteu a derrota do primeiro jogo por 2-1, 3-2 no agregado. Já o Flamengo voltou a vencer o Grêmio por 1-0 e fez 3-0 no agregado. As finais serão nos dias 17 e 24 de dezembro, são 2 domingos, e os mandos serão sorteados na CBF. Bom, vamos começar falando da Copa do Brasil, né? Do primeiro jogo da noite, né? O São Paulo sobrou em relação ao Corinthians, principalmente no primeiro tempo. Poderia ter decidido o confronto na primeira etapa, inclusive até mesmo metendo uma goleada histórica, porque o Corinthians praticamente não passava do meio de campo. O São Paulo perdendo muitos gols. No segundo tempo, após os 20 minutos, o Corinthians deu uma equilibrada na partida e chegou a perder chances que, se o Corinthians faz um gol, leva a decisão para os pênaltis, e aí nos pênaltis tudo pode acontecer. Inclusive o Corinthians tem o goleiro Cássio, né? Então realmente o São Paulo poderia ter matado, sobrou e correu riscos no final. Já no outro jogo, o Grêmio jogou muito mais do que tinha jogado na partida de estreia. O Grêmio não perdeu por ontem. O Grêmio perdeu pelo jogo de estreia, ao qual não jogou nada. O Flamengo fez mais um jogo apenas razoável, suficiente para vencer por 1-0 depois de um pênalti lá, que na minha opinião é pênalti. Isso aí é regra, quando o jogador cabeceia a bola e o defensor está com o braço aberto, é pênalti. Não tem o que discutir nessa situação. Existem outras maneiras, por exemplo, se a bola tivesse vindo do jogador do próprio time, não seria. Mas como veio de um adversário, isso é pênalti. Mereceu o Flamengo ganhar? Talvez não. O Grêmio teve até bola na trave, poderia ter aberto o placar e poderia ter complicado a partida. Mas o acaso não aconteceu e o Flamengo acabou vencendo os 2 jogos. Então São Paulo e Flamengo, o Flamengo e São Paulo, vai depender da ordem do sorteio, que ainda vai ser definida até a data do sorteio. Dia 17 e 24 de setembro serão as decisões. Inclusive essa do 24 pode vir até para 23, caso coincida com o jogo do São Paulo na Sul-Americana no dia 26. Ainda há essa possibilidade. Bom, Neymar é o terceiro jogador mais bem pago do mundo, perdendo apenas para Cristiano Ronaldo e Benzema. Curiosamente, na lista do top 10, apenas um jogador joga na Europa. Os mais bem pagos é Cristiano Ronaldo, do Al Nassr, e Benzema, do Al Ittihad. Cada um receberá 200 milhões de euros por ano. Neymar é o terceiro, que é do Al Hilal, com 160 milhões por ano. Kanté, do Al Ittihad, 100 milhões por ano. Isso sempre euros, viu? Mbappé, do Paris Saint-Germain, é o único europeu que aparece aí, viu? 70 milhões de euros. Depois vem Messi, do Inter Miami, com 45 milhões de euros.
Mané do Al Nassr com 40 milhões de euros, Henderson do Al Ettifaq com 40 milhões de euros, Mahrez do Al Ahly com 35 milhões de euros e Koulibaly do Al Hilal com 30 milhões de euros, ou seja, da lista dos 10 só tem 2 que não é do futebol da Arábia Saudita, que é exatamente o Messi e o Mbappé. A FIFA vê queda de média de gols na Copa do Mundo como boa, inclusive para a chefe dos grupos técnicos, a Jill Ellis, que foi bicampeã pelos Estados Unidos, disse que tivemos a melhor Copa do Mundo feminina. Na realidade, o que é que ela quer dizer? Chega, caiu a média, como é que pode ser bom? Existiam muitas partidas onde o desequilíbrio era muito grande. Goleadas astronômicas como 15-0, 20-0, 9-1. E praticamente nessa Copa do Mundo não houve. Houve partidas mais bem equilibradas. Então realmente isso é um ganho, concordo com a americana. Pep Guardiola se isolou como segundo técnico com mais títulos na história, com seu tetrapessoal na Supercopa da Europa. Daqui a pouco você vai ver que o Manchester City venceu nos pênaltis do Sevilha, a Supercopa da Europa. O técnico de 52 anos chegou a 36 taças conquistadas, 15 delas pelo Manchester City. A Arena MRV está com os dias contando, está contando os dias para a sua estreia oficial, que deve acontecer no dia 27 de agosto. Uma capacidade de 30 mil pessoas deve ser liberada para receber o confronto de Atlético Mineiro e Santos. Ontem foi feita uma vistoria da PM e depende desses laudos para a partida ser confirmada. Vamos chegando agora com o placar da rodada e a agenda do dia. E vamos chegando agora com o placar dos outros campeonatos. Supercopa da Europa, final Manchester City 1, Sevilha também 1. Nos pênaltis deu City 5-4. Pelo Campeonato Brasileiro Sub-17, RB Bragantino e Flamengo ficaram no empate em 1-1. Mesmo resultado de Ceará e Cuiabá. Já o Grêmio em casa perdeu para o Goiás por 3-1. Copa do Brasil Sub-20, primeira fase em jogo único. Fluminense 3, Aster 1. Vasco 2, Vila Nova 0, América Mineiro 6, Misto do Mato Grosso 0, Cruzeiro 4, Ceilândia 0, Bahia 5, Falcon 0, Sport 2, CSP 1, CSA 7, Alecrim 1, Atlético Paranaense 7, União ABC 0, Santos 2, Coritiba também 2, nos pênaltis deu o Peixe por 5-4. Pelo Paulista da segunda divisão, Joséense 0, União São João de Araras 1, Nacional 2, 15 de Jaú 1, Rio Branco de Americana 3, Jabaquara 0, América de Rio Preto 1, São Carlense 2, União Barbarense 0, Vocém também 0, Francana 1, Taquaritinga 2, Catanduva 1, Penapolense 0, Independente 1, Ska Brasil 2. E pela Copa Paulista, Santo André 1, Portuguesa Santista 0. E vamos chegando com a agenda dos outros campeonatos desta quinta-feira. Pelo Campeonato Brasileiro Sub-17, sétima rodada, às 15 horas tem Internacional e América Mineiro, Atlético Goianiense e São Paulo, Fortaleza e Bahia, e às 15h30 tem Santos e Cruzeiro. Copa do Brasil Sub-20, primeira fase em jogo único, às 15 horas tem Sampaio Corrêa e São Paulo do Amapá, Remo e Esparta. Às 15h30 tem Fluminense do Piauí e Grêmio Pague Menos, que é do Ceará. Às 16 horas tem Porto Velho e Galvez. E às 20 horas tem São Raimundo de Roraima e Fast. Top Espírito Santo, jogo de ida da semifinal. Às 15 horas tem Rio Branco e Nova Venécia. Bom, estamos chegando ao fim do programa, mas antes eu não gosto de notícia incompleta, né? Então, eu falei que o Guardiola era o segundo técnico com mais títulos na história. E quem é o primeiro? O primeiro é o Alex Ferguson, ex-Manchester United. Também ele foi técnico do Saint-Mirren e do Aberdeen e conquistou 49 títulos. Ou seja, tem 3 títulos a mais ainda do que o Pep Guardiola. Será que o Pep vai derrubar esse recorde? Vamos aguardar. Bom, quero agradecer mais uma vez aos meus amigos Sargento Arlindo da Cadeia Esportes, Zé Maria Campos do Campo Supermercado, Paulinho da Casa das Bebidas, vereador Professor Vavá e o Enio da W Som e Eventos. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus e até amanhã. Domingo de futebol no interior, de muito sol, muito gol. A seleção de Pesqueira, Caruaru enfrentou um azabumba, animava um frevo na locução Cordovil.
e a alegria na cara da massa. Quando no campo aplaudiu arroz, tinguinho e tubano, doutor dos chefes, o pai. Nhan, ranho, leré e buiú.